desses investimentos todos? Bom, já que nós estamos falando do governo do estado, nós já estamos aqui com o Flávio Amari. Eu não sei se está certo o sobrenome, depois o senhor me corrige se eu estiver errado, a forma como eu pronunciei. Amari, secretário de Habitação do governo do estado de São Paulo. Bem-vindo ao programa Bastidores do Poder. Muito bom dia, Rose, muito bom dia, Edmilson. Na primeira vez você falou certo. Amari mesmo, de origem libanesa. Amari. Isso. Então tá bom, deixa eu te perguntar, nós estamos falando aqui, a gente acabou de dar uma notícia que os governadores triplicaram os investimentos em todos os estados, né? A gente está achando que é por conta do calendário eleitoral, mas também o estado de São Paulo está nadando em dinheiro ou não, secretário? Como que está a situação aí? Tem recursos sim, tem recursos fruto de um planejamento feito durante uma gestão, com muitas ações importantes para melhorar o fluxo de caixa, como uma empresa, como uma família, que tem que olhar as despesas de maneira geral e também as receitas. Mas as despesas, no primeiro momento, onde a gente teve, no primeiro ano de governo, em 2019, apenas 3%, Rose, de capacidade de investimento em relação ao orçamento. Uma boa gestão, enxugando empresas, diminuindo estruturas, e vou dar um exemplo aqui, da habitação, onde nós, na CDHU, nós enxugamos a estrutura pela metade, ou seja, nós reduzimos a estrutura da CDHU na metade, isso trouxe mais capacidade de investimento, isso se multiplicou pelo Estado, saindo de 3% do orçamento com liberdade de investir para hoje, um orçamento de 2022, fruto do trabalho também do nosso hoje governador Rodrigo, que foi secretário de governo durante a gestão Dória e agora assumiu como governador. Dessa gestão, hoje nós temos 15% do orçamento como capacidade de investimento. E a habitação também. A habitação teve um aumento significativo no investimento. E quando comparamos, Rose, Edmilson, todos que nos acompanham, com outros estados, e falo também com o presidente do Fórum dos Secretários de Habitação, em contato com todos os secretários do Brasil todo, o estado de São Paulo é o estado que mais investe na habitação em nosso país. Secretário, quando a gente vê assim percentuais, a gente fala, puxa, é bastante. Mas aí quando a gente vai nos números absolutos, a gente vê que quase não é nada. O estado de São Paulo, primeiro preciso saber com o senhor, qual que é o déficit habitacional no estado de São Paulo? E Campinas, por exemplo, que é uma cidade, uma metrópole, né? Nós temos aqui 40 mil pessoas na fila de espera e o número de projetos habitacionais, houve uma retração por conta da crise econômica, e muita gente viu o sonho da casa própria sumindo, pelo menos pelos próximos anos. Com a crise, nós também temos um problema em relação à questão do aluguel, muita gente não está conseguindo pagar aluguel, e a casa própria seria a saída, né? Mas os governos também não estão investindo tanto em habitação. Qual que é o déficit e o que o governo do estado de São Paulo tem feito para resolver esse problema? O déficit hoje é de 1,2 milhões de domicílios, mas isso não significa só falta de casa. Você não tocou num ponto importante, Rose. Boa parte do déficit no estado de São Paulo, 60% do déficit, é composto do ônus excessivo do aluguel. O aluguel muito alto, a renda das famílias mais baixa, um percentual gasto para o aluguel torna essa família, entra essa família no cômputo do déficit habitacional. Com o aumento do desemprego, a dificuldade econômica, São Paulo é diferente dos outros estados. Quando a gente compara o crescimento econômico do estado de São Paulo com o crescimento econômico do Brasil, de acordo com a Fundação SEAD, São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o Brasil nesse período dos últimos 3 anos. Mas mesmo assim com dificuldade no mundo todo de pós-pandemia. Agora o estado de São Paulo tem feito, como eu comentei, o maior investimento de habitação em todo o Brasil. Quando comparamos com outros estados, é o maior investimento. Eu vou dar alguns exemplos. Uma ação importante, por exemplo, no litoral, onde a gente tem uma ação da Vida Digna, que é um programa para atender as famílias que moram nas palafitas, com 650 milhões. Um outro programa importante, que é o Viver Melhor, que a gente pode até explorar um pouco mais o conceito dele, mas ele investe hoje 350 milhões na recuperação da moradia, na melhoria habitacional das favelas das grandes cidades. São alguns programas que a gente tem buscando diminuir o déficit habitacional. Um grande problema, talvez o maior de todos eles, Edmilson, Rose e todos que nos acompanham, é a redução drástica do investimento na habitação pelo governo federal. Quando a gente olha o investimento dos últimos 10 anos do governo federal, e aqui não é comparando o partido político, mas apenas uma constatação. A gente vê um investimento grande
do governo federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e uma redução muito significativa, reduzindo o orçamento reduzindo quase 90% do orçamento da habitação, atendendo não mais a população que mais precisa. Isso também traz um aumento do déficit habitacional, mesmo com toda a produção que a gente tem feito. As ações da habitação do governo de São Paulo nos últimos 3 anos e 7 meses impactaram a vida de 220 mil famílias até agora, quase 1 milhão de pessoas, com diversos programas, até porque não tem uma solução só, porque não tem apenas um problema. São vários problemas, com várias situações, a regionalização também do problema habitacional, mas sempre olhando para buscar a solução desse problema. E como o nosso governador Rodrigo já foi secretário da Habitação, conhece o tema, nos dá, sim, todo o apoio e investimento para que a gente possa produzir e investir na habitação nas várias áreas que nós fazemos. E eu citaria também mais um programa importante, Rose, que é o de regularização fundiária. Ele é um programa que a gente tem buscado investir bastante e transformar a vida de milhares de pessoas. Apenas nessa gestão foram 73 mil famílias que receberam seu título de propriedade dentro do programa Cidade Legal de Regularização Fundiária. Ô secretário, eu sou um pouco mais velho, provavelmente, que o senhor, e me lembro da criação do Banco Nacional de Habitação, lá na ditadura militar, se eu não me engano, no governo do general Geisel. Aquilo ali era uma tentativa de solução para o problema habitacional do Brasil, certo? E de lá para cá, certo, o que a gente viu foi que o problema habitacional cresceu mais do que a capacidade do governo federal e do governo dos estados e dos governos municipais de acompanhar esse crescimento ou de diminuir esse déficit habitacional. Aqui em Campinas, mesmo como a Rose falou, eu, desde que trabalho aqui, já se vão 40 anos, eu ouço falar num déficit habitacional de quase 40 mil residências, certo? E esse déficit nunca diminui, embora nós tenhamos a Companhia Municipal de Habitação, aqui em Campinas temos também a Secretaria de Habitação também, certo? Como aí em São Paulo, e parece que o déficit, o senhor falou agora há pouco que há 1.200.000 famílias sem residências, né, no caso do estado de São Paulo, certo? Esse déficit era 1 milhão em 2020, segundo a Fundação Getúlio Vargas, agora já tem 200 mil a mais. Parece que o Estado brasileiro é incapaz de acompanhar o crescimento populacional e dar casa para todo mundo. O senhor acha que um dia a gente vai conseguir diminuir esse déficit no país? Eu acredito, na verdade, Edmilson, que ele caminha junto com a recuperação econômica, o nível de emprego, o aumento da renda. Não é só falta de casa, na verdade é importante ressaltar que esse 1.200.000 é o dado, inclusive, da Fundação João Pinheiro, dessa data mesmo, Edmilson, que você comentou, 2019 e 2020. Não temos dados de 2022 ainda, nem 2021. Ele tem um delay até você chegar no dado atualizado. A minha percepção é que com o aumento do desemprego, queda de renda, a gente tem ainda manutenção do déficit, até um aumento do déficit nesses últimos 2 anos, decorrente dessa dificuldade toda que a gente tem, mesmo com a produção. Agora, a gente olhar a composição do déficit, não é só falta de casa. Como eu comentei na resposta anterior para a Rose, mais da metade hoje do déficit habitacional não é que a pessoa não tem casa, é que ela consome um percentual muito alto da sua renda com o aluguel. Então nós temos que buscar também ações para destravar a produção habitacional também na iniciativa privada. Nós estamos fazendo isso no GRAPROAB, que é um órgão que aprova e licencia projetos habitacionais. Se a gente aprova mais projetos privados, nós temos mais oferta, em tese diminui também o valor do aluguel, o valor do imóvel. Uma outra ação importante é o programa Nossa Casa Apoio, que nós fazemos e muito na região de Campinas, onde o Estado dá um subsídio para as pessoas comprarem a sua casa, complementando ao subsídio do governo federal, e dessa forma nós também possibilitamos o acesso à moradia para essas famílias. Uma terceira ação também importante que a gente busca fazer na região metropolitana de São Paulo dessa vez é um credenciamento que nós fizemos comprando alguns imóveis, ajudando as empresas a produzir esse imóvel e atender as famílias com financiamento pela CDHU, que tem um diferencial gigante, Edmilson e Rose, que é a possibilidade da pessoa, mesmo com o crédito negativado, obter o financiamento imobiliário. A CDHU financia também para aqueles que têm dificuldade hoje de obter crédito. 30% hoje dessas famílias de mais baixa renda têm dificuldade de obtenção de crédito, uma aprovação de crédito que a Caixa Econômica exige, como um banco. A CDHU, como uma companhia, dá o crédito para essas famílias, buscando atender essas famílias que precisam também ter o acesso à casa própria. São diversas ações. E quando a gente entende
a composição do déficit habitacional, nós buscamos ações específicas para cada um dos problemas. E repito, Rodrigo, governador, que foi secretário da Habitação, ele conhecendo esse tema, ele deu um apoio importante num programa que é o Viver Melhor, onde a gente faz a regularização fundiária e ataca um problema também importante da composição do déficit habitacional, que são as moradias inadequadas. Esse programa Viver Melhor, ele entra nas comunidades, nas favelas, faz a regularização onde é possível se regularizar e reforma a casa, melhorando a ventilação, a impermeabilização, o reboque, um banheiro, a pintura interna, a pintura externa, enfim, transforma a casa das pessoas e dá o título de propriedade. É mais simples do que fazer a remoção e atender essa pessoa num outro local. Inclusive, com o mesmo volume de recursos, nós conseguimos atender mais famílias dentro desse programa, que neste ano tem investimento previsto de 350 milhões para atender 17.500 famílias. A grande dificuldade, Edmilson, é que existe o crescimento vegetativo também da população, que tem uma demanda no todo de mais de 1,5 milhão de habitações em todo o Brasil, e todo ano, na verdade, a gente tem com o crescimento vegetativo. É uma luta muito grande. O estado de São Paulo, como eu disse, é o estado que mais investe na habitação no Brasil. Bom, são 10 horas e 18 minutos, nós estamos entrevistando o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, o Flávio Amari. Secretário, o senhor disse que uma das ações que vocês tiveram foi oferecer crédito a quem estava negativado. E um dos grandes problemas existente em relação às companhias, às empresas de habitação popular, é justamente a inadimplência dessa pessoa, desse mutuário, né, que compra muitas vezes um imóvel popular e depois ele não paga. E as empresas precisam sobreviver também do pagamento dessa prestação contínua dessa pessoa que comprou a casa. O senhor não acha que quando vocês oferecem esse crédito, mesmo para quem está negativado, vocês não estão estimulando a pessoa a comprar e não pagar de forma correta, e aí vocês estariam prejudicando quem de fato é honesto que poderia pagar corretamente? É uma avaliação que a gente pode fazer, Rose. Por outro lado, a gente também tem muitas famílias hoje que estão no déficit habitacional, que precisam ter acesso à moradia e não tem condição de obter um crédito e pagar a prestação. Hoje, a CDHU ela financia para as pessoas que fazem parte de um processo de inscrição, sorteio ou, em alguns casos específicos, o atendimento de uma determinada demanda, como a gente chama. Nós estamos trabalhando, por exemplo, na cidade de São Paulo, um atendimento habitacional para as famílias que estão recebendo o auxílio aluguel. Essas famílias que têm uma expectativa de ter o atendimento habitacional. Uma outra ação é para as famílias que moram na área de risco. Muitas dessas famílias têm dificuldade de pagamento. E nós temos que buscar uma forma de atender essas famílias. Hoje, nós temos na carteira de recebimento de recebíveis da CDHU aproximadamente 300 mil mutuários. O nível de inadimplência, ele varia de região para região, mas na média ele está em 20% de inadimplência. Nós temos hoje aproximadamente 60 mil mutuários inadimplentes. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo, e nós damos sim a oportunidade até de reparcelamento, nós buscamos uma forma de ajudar essas pessoas a pagarem. E elas pagam, Rose. Muitas dessas famílias sabem a importância que tem o pagamento da casa própria, mesmo quando tem aquela dificuldade, ela consegue pagar, a não ser que tenha uma dificuldade extrema. E nessas famílias de mais baixa renda, acontece isso. Acontece num prazo longo do financiamento imobiliário, morte na família, perda de emprego ou renda do pai ou da mãe nas pessoas da família, uma necessidade especial por alguma ação importante que precise, o nascimento de um filho. Isso desestabiliza o orçamento doméstico, num orçamento apertado e também num prazo longo de pagamento. A CDHU busca compreender e buscar soluções para atender essas famílias, buscando ter, sim, programas de refinanciamento, reparcelamento, mas não de anistia. Nós não damos anistia para as pessoas. As pessoas pagam uma prestação e nós fizemos agora aqui, durante o período da pandemia, onde teve um aumento da inadimplência, em vários lugares, inclusive também no financiamento da própria casa pela CDHU, nós buscamos, com a determinação do governador Rodrigo, uma forma de reparcelamento, dando a possibilidade para essas famílias reparcelarem as suas dívidas dentro do prazo que for necessário. A prestação da CDHU ela é 20% da renda das famílias. As famílias que ganham mais pagam um pouco mais, as famílias que ganham menos
pagam um pouco menos, mas todos pagam. Isso é importante, como você bem colocou, Rose, na busca de, com esses recursos, construir mais e atender mais famílias pela construção da própria CDHU. Secretário, nós temos aqui o nosso ouvinte, o Digão Selim, ele está dizendo que ele tem uma percepção que os secretários estaduais, eles ficam mais acessíveis e receptivos para ceder entrevista em época de campanha eleitoral. E ele pergunta se todos os secretários do governo de São Paulo vão vir aqui para o programa para criticar o governo federal, e se isso é uma tática. Eu não estou criticando o governo federal aqui, até porque o nosso trabalho em São Paulo, como diz o nosso governador, nós não estamos preocupados em ir para a direita ou para a esquerda, nós estamos preocupados em ir para frente. Então aqui não tem nenhuma discussão e nem crítica, apenas uma constatação de que no plano habitacional o governo federal falhou atendendo no atendimento às famílias de mais baixa renda. Mas eu não estou aqui para criticar o governo daqui ou de lá. O objetivo nosso na entrevista é compartilhar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes as nossas ações dentro do governo de São Paulo, o que nós temos feito, o que nós estamos buscando atender e também ouvindo as críticas quando forem necessárias. Eu tenho e gosto muito das entrevistas de rádio e de televisão, porque é uma forma da gente compartilhar com a sociedade, ouvindo críticas também, quando a gente tem as nossas ações sendo avaliadas. Eu não faço isso no período eleitoral, até porque eu não sou candidato. A gente faz isso durante todo o período de governo e não é a primeira vez que vocês me entrevistam. Aliás, eu gosto muito das entrevistas com vocês, até pela competência e o trabalho de vocês dois. A entrevista ela fica muito mais dinâmica e até uma surpresa. A gente nunca sabe o que vem pela frente. Ô, secretário, um dos problemas que existe na cidade de São Paulo, né, que foi apontado aí recentemente, é a existência de inúmeros prédios ociosos vazios, certo? Eu queria saber se o problema é atinente também à sua pasta ou é exclusivo da Prefeitura de São Paulo, e se for da sua pasta também, que tipo de solução é possível dar para esses prédios vazios, ociosos, que estão lá, às vezes por especulação imobiliária e com tanta gente sem moradia na cidade de São Paulo? Eu acho que é sim, Edmilson. Acho que a gente tem que buscar o tema da habitação, muitas vezes, aliás, quase todos os programas da habitação do Estado de São Paulo são feitos em parceria com os municípios do Estado de São Paulo. Os municípios nos procuram, nós construímos parcerias para buscar, dessa forma, encontrar soluções. Dentro do centro de São Paulo, nós estamos buscando criar, é muito difícil, mas nós estamos trabalhando para isso, para que a gente possa ter até um balcão único de aprovação de projetos, trazendo para a mesma mesa a aprovação também de todos os órgãos, para que a gente possa destravar as aprovações de projetos. Alguns prédios que são hoje do município, nós temos também parcerias para que a gente possa construir e fazer, como a gente chama de retrofit, onde a gente melhora a condição do prédio, tornando esse apartamento habitável para o atendimento habitacional. No município de Santos, por exemplo, nós temos um convênio com a Prefeitura, onde nós estamos investindo ali. Nós fizemos um repasse para a Prefeitura de Santos, fazer um retrofit de prédios na região central e atendimento habitacional. Na cidade de São Paulo, a mesma coisa. Nós temos essas ações, mas são muitos. A cidade é grande, a demanda é grande, são muitos edifícios, sim, e o ouvinte tem razão, são muitos edifícios que estão hoje fechados e acaba tendo muitas vezes um problema, até para a busca da solução do licenciamento, de uma aprovação, encontrar esse caminho para que a gente possa ter uma ocupação regular, evitando, inclusive, que tenha acidentes, como a gente vê algumas vezes acontecendo, por falta de um licenciamento, de uma aprovação e até o conflito de órgãos de licenciamento que a gente tem muitas vezes. Estamos buscando trabalhar nessa direção, não é simples a solução, mas a gente está no caminho para encontrar a solução para atender e ocupar de maneira regular os edifícios das regiões centrais das cidades, das sedes das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, inclusive na cidade e na capital. Secretário, quais são os critérios que uma pessoa precisa estar dentro ou atender para poder conseguir se cadastrar, ou não se cadastrar? Na verdade, cadastrar, todo mundo pode se cadastrar, obter uma casa na habitação. Cada programa tem uma característica específica. O Estado não tem um banco de cadastro de famílias. A Coab municipal aqui em São Paulo tem esse cadastro. Algumas companhias, algumas Coabs, como a gente chama, no Brasil, tem esse cadastro. O Estado, a CDHU, a gente faz a inscrição para determinado empreendimento. Então, quando a gente constrói um prédio numa cidade, um conjunto habitacional numa cidade, nós abrimos as inscrições, as famílias se inscrevem, nós atendemos pessoas que não têm casa,
não tiveram atendimento habitacional e numa faixa de renda mais baixa. Esse é o critério para que essa pessoa se qualifique para participar do sorteio e ter, sim, a sua seleção feita. Isso quando a gente abre um conjunto novo. Existe uma outra possibilidade, que são empreendimentos específicos para ações também determinadas. Comentei numa outra resposta, e um credenciamento que nós estamos fazendo aqui na cidade de São Paulo, identificamos empreendimentos que estavam aprovados, falamos para as empresas, se credenciem, se cadastrem, nós vamos selecionar e nós vamos financiar a obra e o cliente. Nesses casos específicos, o atendimento só para aquelas famílias que recebem o auxílio aluguel. Hoje, nós temos no estado de São Paulo 11 mil famílias que recebem o auxílio aluguel. Essas famílias entraram no programa de auxílio aluguel decorrentes, muitas vezes, de acidentes que tiveram, deslizamentos, enchentes, ou até algumas obras que foram feitas, onde, na remoção dessas famílias, ou até quando essas famílias perderam as suas casas, elas entraram no programa de auxílio aluguel. Eles recebem por mês um valor do Estado. Então, nesses empreendimentos específicos, nós vamos atender essas famílias nas cidades da região metropolitana de São Paulo. O que eu quero dizer é que cada programa tem uma característica específica. O Viver Melhor, nós identificamos uma comunidade, uma favela, em conjunto com a prefeitura, entramos e fazemos a intervenção naquele perímetro. Então, cada programa tem uma característica específica, mas nós respeitamos, na verdade, o processo seletivo através do sorteio, quando ele é aberta para a população de maneira geral. Agora, secretário, tem uma pergunta aqui que não é especificamente em relação à habitação, mas como o senhor faz parte do primeiro escalão do governo, talvez o senhor possa responder. Ele está perguntando o que o Estado vai fazer, é o Tandy Negrão, nosso ouvinte, perguntando o seguinte: o que o Estado vai fazer para recuperar a diminuição do ICMS, pois o Estado que mais repassa dinheiro para a União e a União não manda nem 20% do valor que o Estado tem direito para saúde, educação e moradia? Eu acho que é um ponto que foi tratado aqui, eu não guardei o nome de quem fez a pergunta. Tandy Negrão. Então, o Tandy Negrão, ele é um ponto muito relevante. Nosso governador Rodrigo tem tratado desse tema em muitas das entrevistas, muitas da batalha, na verdade, para que haja um novo reequilíbrio nacional. Nós temos hoje, no levantamento feito pelo Estado de São Paulo, nosso governador Rodrigo pediu para o secretário da Fazenda, Felipe Salto, fazer um levantamento, e a ordem de grandeza é de 750 bilhões de reais de impostos gerados no Estado de São Paulo, que vão para a União e que voltam para o Estado de São Paulo pouco mais de 40 bilhões de volta. Quando a gente inclui também a Previdência, esse número vai para 200 bilhões de volta. Mas mesmo assim, um retorno muito pequeno, muito aquém do que é enviado. Então é importante que o nosso governador Rodrigo tenha buscado tratar desse tema e buscado fazer com que ele tenha um novo pacto federativo. Dessa forma, um reequilíbrio, mesmo no prazo, mas a gente buscar um reequilíbrio nas contas para que a gente possa ter, sim, de volta, mais recursos do que... Alô? Secretário, voltando ao tema habitação, o senhor disse que muitas moradias são construídas em áreas de risco, essas moradias são alagadas ou há deslizamento. Muitos desses loteamentos são aprovados por prefeituras, né? Certo? Sabe-se lá como, e acabam construindo residências em lugares que não deveriam construir, certo? Há uma preocupação do Estado em coibir realmente essas prefeituras de autorizarem loteamentos em áreas que não poderiam ter loteamentos e acabam tendo? As prefeituras, a aprovação é feita pelo Estado, Edmilson, junto com as prefeituras. Sim. Esses empreendimentos em área de risco, eles não têm aprovação. Até porque se o prefeito aprovar isso, ele vai preso. Ele não pode aprovar um projeto desse numa área de alagamento, de enchente, no morro. Isso é uma ocupação irregular, errada, é um loteamento clandestino, onde as pessoas ocupam, até comercializam muitas vezes essas terras, mas de maneira totalmente irregular, ilegal, clandestina. O processo de regularização fundiária, a Lei 13.465, deu autonomia para os municípios, em conjunto com o Estado, regularizar algumas áreas, mas não áreas de proteção ambiental, nem áreas de risco em morro ou enchente. Isso não pode ser regularizado nunca. Nós temos buscado criar programas para atendimento dessas famílias que muitas vezes acabam indo morar em lugares como esse por falta de opção.
um equívoco muitas vezes, até porque elas apostam a vida delas nessas áreas. É muito difícil, mas a gente tem sim muitas dessas situações no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. E a gente vê esses acidentes acontecendo a cada verão, a cada época de chuvas, a gente vê nas áreas mais serranas, no litoral onde a gente tem os morros. A gente tem buscado construir com os municípios parcerias e nós assinamos agora, no mês de junho, convênio com alguns municípios para que a gente possa atender essas famílias. E junto com a área da Defesa Civil, nós temos um mapeamento das famílias que moram onde a gente chama de R4. Existem níveis de risco que a Defesa Civil ela faz essa avaliação e o R4 é o risco máximo, onde a gente tem uma tragédia anunciada. Vai acontecer um acidente em algum momento do futuro. Por isso, nós buscamos, em conjunto com as prefeituras, fazer empreendimentos, identificar terrenos para atendimento para essas famílias que moram hoje no R4. Talvez a gente não consiga agora atender todas essas famílias, mas é uma ação que a gente tem feito agora no estado de São Paulo e, repito, é uma determinação do governador Rodrigo de buscar encontrar solução para essas famílias, evitando, Rose, Edmilson, todos que nos acompanham, essa tragédia no futuro. Se a gente busca antecipar o problema, antecipar a construção e atender essas famílias antes que aconteça um desastre, um acidente natural, que é anunciado, até porque existe esse mapeamento feito pela própria Defesa Civil. Mas esses projetos, Edmilson, eles não foram aprovados. É um loteamento clandestino, é uma ocupação irregular, é um empreendimento feito por crime organizado, enfim, não tem um carimbo de aprovação do Estado de São Paulo ou da Prefeitura em áreas de inundação, em áreas de risco, na beira de morro, enfim, são empreendimentos irregulares, empreendimentos clandestinos. Secretário, tem que ser proibido. São 10 horas e 34 minutos, nós estamos entrevistando o secretário Flávio Amari, da Secretaria de Habitação. Última pergunta para a gente poder encerrar a entrevista, porque eu também tenho que ir para o break. Secretário, no estado de São Paulo, nós sempre ouvimos falar que a terra é muito cara e que isso inviabiliza demais projetos habitacionais. A terra ou o valor da construção é pior, ou são as duas questões? Acho que o valor da construção é um valor que a gente tem de mercado, a terra também. Mas existem ferramentas, mecanismos que a gente pode buscar diminuir, pelo menos, ou aumentar o potencial da construção da terra. É um desafio. E a gente tem que ter isso daí junto com os municípios. Os municípios são, pela Constituição, responsáveis pela legislação do uso e ocupação da terra, os zoneamentos, planos diretores. Nós estamos buscando, uma das propostas que nós temos é transformar a Secretaria de Habitação para a Secretaria de Urbanismo e Habitação, para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar, ajudar, compartilhar informações com os municípios pequenos e médios do estado de São Paulo, com algumas ferramentas para possibilitar ter um preço de terra mais acessível nas regiões centrais. Vou dar um exemplo, Rose, do que nós fizemos. Uma alteração na Constituição do Estado, permitindo o uso das áreas institucionais, porque cada empreendimento de parcelamento é obrigatório que o loteador destine, ou até o incorporador, destine um pedaço da área para equipamento público. A Constituição não permitia a ocupação dessa área por outra destinação que não fosse o equipamento público. E muitas vezes a Prefeitura não precisava colocar ali mais um equipamento público. E a Constituição permitia a regularização. Nós alteramos a Constituição do Estado com esse objetivo, de fazer com que a gente possa explorar também essas áreas institucionais dentro das grandes cidades. Mas a gente pode buscar, sim, com ferramentas dentro do plano diretor, dentro do próprio zoneamento, mas que é de competência municipal, a gente tem um custo mais baixo de terra. Quando você pode ter mais construção numa terra, você dilui esse custo em várias unidades comerciais ou residenciais, isso torna o preço um pouco mais baixo. Mas é também uma lei de oferta e demanda, de procura de mercado. Mas existem, sim, ferramentas para a gente buscar diminuir um pouco o custo da terra. Quando a gente compara isso com o resto do mundo, o custo da terra no Brasil ainda é muito barato comparado. Mas, por outro lado, também a renda e o PIB per capita do Brasil também é muito baixo. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a presença do secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari, aqui no programa Bastidores do Poder. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado, Rose, muito obrigado, Edmilson, a todos que nos acompanharam. É um prazer muito grande
participar com vocês, sempre uma entrevista enriquecedora e com vários temas que nós tratamos aqui. Bom dia a você e todos que nos acompanharam. Tá certo, muito obrigada. E nós vamos